Ontem eu recebi um texto muito bem escrito. Aliás, a gente recebe, a gente lê em vários lugares, né? Textos maravilhosos, se é que você me entende. Nenhum erro de português, aquele texto correto, que desenvolve o texto, tem uma conclusão coerente, nada de errado com ele. Talvez seja justamente esse o problema, né? E quando eu lia o texto, eu pensava assim: será que alguém escreveu isso? Não no sentido de apertar o botão e enviar, mas de escolher aquelas palavras, de mudar de ideia no meio do caminho, pagar um parágrafo, lembrar de uma história, decidir que era melhor contar de outra maneira. Acho que vocês já passaram por situações semelhantes, né? Pode ter sido com um texto, uma imagem bonita demais, uma voz de um atendimento, uma resposta muito educada que chega em 2 segundos e resolve exatamente aquilo que ninguém perguntou. A gente lê, olha, escuta e fica tentando descobrir se havia uma pessoa ali ou se tudo foi produzido por uma máquina. Agora as coisas ficaram ainda mais embaralhadas, né, gente? Textos, imagens, vídeos, músicas, anúncios, recomendações e atendimentos podem ser produzidos, adaptados ou aprimorados por inteligência artificial. E na maioria das vezes o resultado é ótimo. Mas em outras, né, parece que alguém colocou no liquidificador todas as frases corretas do mundo e serviu um copo de conteúdo que não tem exatamente gosto de nada. E eu não estou dizendo isso, minha intenção, de novo, não é essa, para fazer um contraponto humanos versus máquinas, porque faz sentido essa disputa, né? A tecnologia não entrou na nossa vida ontem e também não vai sair dela amanhã, e graças a Deus, né? Então a inteligência artificial ajuda demais a pesquisar, organizar informações, a testar caminhos, acelerar tarefas, ampliar possibilidades criativas. E nesse episódio eu não vou falar se ela é boa ou se ela é ruim, nada a ver com isso. O que me interessa é outra coisa. O que acontece quando ser feito por uma pessoa deixou de ser algo óbvio? Antigamente, né, a produção humana era a única possibilidade. Ninguém precisava anunciá-la. Mas quando a gente passa a conviver com uma quantidade cada vez maior de conteúdos sintéticos, a autoria começa a chamar atenção, sim. Quem criou, quem escolheu, quem revisou, quem assumiu a responsabilidade pelo resultado. Houve ali um prompt, uma pequena instrução para uma ferramenta, ou alguém ali realmente, de fato, colocou repertório, julgamento e intenção naquele trabalho. Quando eu digo, né, eu disse, né, em algumas situações, porque nem sempre a gente se importa. Isso é bem importante também. Né? Se preciso consultar rapidamente o horário de funcionamento de uma loja, não vai fazer diferença de onde veio essa resposta. Eu quero rapidez e informação correta. Ponto. Agora, se eu procuro uma orientação médica, um aconselhamento financeiro, uma avaliação acadêmica, sei lá, uma resposta para um problema delicado, daí você concorda comigo que a participação humana me parece bem mais relevante, importante? O que você acha? Né? Pode pesar muito mais. E é aí que o assunto começa a ficar mais interessante para o mercado. O valor do humano não está simplesmente em colocar uma pessoa no processo, como se qualquer intervenção humana melhorasse automaticamente o resultado. A gente sabe que não é assim. Né? As pessoas também produzem textos genéricos, atendimentos ruins, decisões equivocadas e trabalho sem cuidado. A diferença, gente, aparece quando essa participação acrescenta algo que o consumidor reconhece. Um contexto, um julgamento, uma responsabilidade, um repertório, um afeto, uma atenção, um vínculo genuíno. Então, de repente, aquilo que era apenas uma condição natural da produção pode se transformar em um posicionamento feito por gente. Então, feito por gente pode funcionar como uma assinatura, como uma garantia de procedência ou até um atributo premium. Mas será que o consumidor está disposto a pagar mais por isso? Em quais mercados a autoria humana fará diferença? Ou faz diferença? E como
uma marca pode destacar a participação de pessoas sem cair naquele discurso vazio de que, ai, tudo é feito com amor? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre um mercado no qual produzir ficou muito mais rápido, mais barato, mais acessível. Mas saber quem pensou, escolheu, curou, cuidou e responde pelo resultado talvez esteja ficando mais importante. Eu sou a Célia Linsingen, esse é o podcast Cada Vez Mais Tendências de Mercado e Consumo. Percebeu a mudança? Dá uma olhadinha lá na capinha do podcast. Eu acrescentei antes de tendências de mercado e consumo, que é um nome que eu venho trazendo há vários anos, e coloquei um cada vez mais, que é algo que eu sempre falo, e não só eu, né, gente? A maioria das pessoas, quando vai falar de tendência, acaba usando no texto cada vez mais, e eu quis colocar o nome aí, né, melhorar essa marca. Depois você me conta o que gostou. Mas quer me conhecer um pouco mais, dá uma maratonada nos episódios, que você vai ter uma bela ideia do que sou eu. Bela, fica por minha conta, você decide. Mas no LinkedIn também é onde eu publico mais. Alguma coisa no Instagram, mas bem menos. Legal? E hoje, o título do episódio, né, o principal motivo de eu estar aqui falando com você é o feito por gente, que é o tema principal aqui desse conteúdo, tá? Então vamos lá. Até pouco tempo atrás, quando alguém dizia que havia escrito um texto, feito uma ilustração, criado uma campanha, a gente entendia o que significava isso. Né? A pessoa podia ter pesquisado referências, conversado com outras pessoas, pedido ajuda, revisto o trabalho 20 vezes, ou deixado tudo para a última hora, o que também é uma tradição bem humana, né? Mas havia uma autoria que parecia relativamente fácil de identificar. Hoje está mais complicado. Quando alguém diz eu fiz, esse fiz pode ser muitas coisas, né? A pessoa pode ter começado do zero e usado uma ferramenta apenas para revisar, uma IA. Pode ter fornecido uma ideia e recebido uma primeira versão. Pode ter trabalhado em conjunto com a IA, interferido em cada etapa, ou simplesmente ter digitado uma instrução, escolhido uma das opções apresentadas e vá lá, colocado o nome no resultado, e é isso. Não estou dizendo que uma forma seja automaticamente correta e outra errada. Estou dizendo que começamos a usar a mesma palavra, autoria, para descrever participações muito diferentes. E isso tem implicações que vão muito além da discussão sobre quem merece os créditos. Então, pensem em uma situação bastante comum, tá? Uma marca publica uma imagem bonita nas redes sociais, por exemplo, a fotografia mostra um lugar que parece existir. Uma pessoa que parece real e um produto que provavelmente foi colocado, foi inserido ali no cenário depois. Então o consumidor olha rapidamente, talvez ele curta, talvez ele compartilhe, mas ele já não sabe exatamente o que ele está vendo. Aquela pessoa existe? Aquele corpo foi fotografado? Aquele depoimento foi escrito por um cliente? Será? Aquele cenário pode ser visitado? O produto tem mesmo aquela aparência ou estamos diante de uma representação bastante convincente de algo que nunca teve na frente de uma câmera? E aí a procedência também ganha um outro status, uma nova importância. Não porque tudo que foi feito por uma pessoa seja verdadeiro, original, bem feito. De novo, já existiam propagandas enganosas, fotografias manipuladas e textos sem personalidade muito antes de alguém começar a conversar com uma inteligência artificial, certo? A questão é que agora a dúvida sobre a origem passou a fazer parte da experiência. E quando a origem não é clara, o consumidor precisa decidir se ele confia simplesmente no resultado ou se ele também quer saber como foi produzido. Falei um pouco sobre isso no último episódio, né? Quando eu falei de bastidores. As pesquisas mostram que essa curiosidade não é apenas uma implicância, né, de alguém que ainda está tentando entender tecnologia. Não. O Ipsos AI, o Inteligência Artificial Monitor 2025, realizado em 30 países, constatou que 79% dos entrevistados defendiam que as empresas informassem quando utilizassem inteligência artificial em seus produtos e serviços. Ao mesmo tempo, 62% preferiam que o conteúdo publicitário apresentado nas redes sociais fosse criado por pessoas, embora 53% se sentissem confortáveis com o uso de IA para direcionar anúncios.
É muito interessante esse contraste, né? O consumidor, ele não diz simplesmente não quero inteligência artificial, ele aceita que a tecnologia ajude a encontrar o público, processe dados e aumente a eficiência da distribuição. Mas ele demonstra alguma resistência quando ela ocupa o lugar da criação, e principalmente quando isso acontece sem transparência. E, como eu gosto de falar sobre marcas, eu acho que esse é um ponto importante para gente, para quem lida com marcas. Porque muita empresa está tratando o uso de inteligência artificial como uma decisão pura e simples de produtividade. Se a gente consegue criar 10 imagens no mesmo tempo que criávamos uma, ótimo! E a proporção é bem maior, você sabe. Se conseguirmos responder a milhares de clientes sem aumentar a equipe, melhor ainda. Só que o consumidor, presta atenção, não avalia apenas a eficiência do processo. Ele também interpreta e principalmente interpreta os sinais que esse processo transmite. Me deu até sede. Gente, uma resposta automatizada pode ser rápida e correta, mas pode causar irritação se não reconhecer a particularidade do problema. Uma imagem sintética pode ser tecnicamente impecável, mas enfraquecer uma marca que construiu sua identidade em torno de pessoas reais. Um texto pode organizar perfeitamente as informações, mas não carregar nenhuma ideia proprietária, identitária, que de fato pareça pertencer àquela empresa, àquela marca. Tá? Então, isso ajuda a entender porque a Razorfish chamou esse movimento de Human Premium, ou Prêmio Humano, né? Humano Premium, entre suas tendências de consumo para 2026. Né? Na pesquisa que fizeram, 63% dos consumidores disseram que a presença crescente da inteligência artificial os fazia valorizar mais aquilo que havia sido produzido por humanos. No atendimento, 82% afirmaram preferir um representante humano a um chatbot. Mesmo porque os chatbots estão bem distantes de... também falhozinhos, né, moçada? Talvez quando eles melhorarem, esse percentual mude. E esses números também não significam que as pessoas desejam abandonar a automação e voltar a esperar 40 minutos ao telefone ouvindo uma música que ninguém quer saber. Não, o consumidor continua querendo rapidez, conveniência e solução. Com certeza. O que ele parece rejeitar é a automação usada como barreira. Disfarce é uma substituição mal feita da atenção. Então, presta atenção. Feito por gente não é feito sem tecnologia. Então, essa separação seria quase impossível em muitos setores. Mas pode significar algo muito mais honesto e também mais útil. Houve uma participação humana que fez diferença no resultado, né? Então, alguém não apenas apertou um botão, mas alguém selecionou, questionou, corrigiu, acrescentou repertório e assumiu a decisão final. Então, nesse sentido, a autoria humana não estaria ligada à ausência de ferramentas, mas à presença de critérios. Percebe a diferença? É muito grande. E assim, né? E essa distinção, gente, vai ocupar um espaço cada vez maior nas estratégias de marca, porque quando a tecnologia se torna acessível para praticamente todos, que é o que está acontecendo, ter a ferramenta já não diferencia tanto. O que começa a diferenciar é o que a empresa faz com ela. Quais limites estabelece, o que escolhe delegar, em quais momentos faz questão de dizer aqui houve alguém pensando, escolhendo e resolvendo. E respondendo por isso. Tá? Então, essa dimensão também, essa discussão sobre autoria, ganha outra dimensão quando a gente pensa na abundância sintética, a quantidade de conteúdo que passou a ser consumida. Gente, porque a inteligência artificial ela não criou apenas uma nova maneira de escrever, desenhar, editar. Ela alterou a escala de produção. Então, antes, criar 10 versões de uma campanha exigia tempo, equipe, orçamento. Era preciso desenvolver textos, produzir as imagens, adaptar os formatos, revisar cada peça, refazer aquilo que não funcionava. Uma proposta de consultoria, né? Demorava muito mais tempo, meu Deus, é o que eu diga. Hoje, uma única pessoa consegue gerar dezenas de alternativas em poucas horas. Pode trocar o fundo, mudar o personagem, testar outro título, adaptar a linguagem,
produzir variações para diferentes públicos sem organizar uma nova sessão de fotos ou começar o trabalho de novo. Então, para quem trabalha com marketing, gente, isso parece quase irresistível, né? Afinal, sempre faltaram duas coisas nas equipes: tempo e orçamento. Você concorda comigo, né? Então, quando aparece uma tecnologia prometendo justamente produzir mais rápido, por um custo menor, lógico que as empresas vão experimentar, tá? E devem experimentar. De novo, o problema não está no aumento da capacidade de produção, está na facilidade com que essa capacidade pode ser confundida com capacidade criativa. Porque, gente, 50 versões não significa 50 ideias. Às vezes, e a IA é muito boa nisso por enquanto. Tô falando baixo porque ela tá por aí ouvindo a gente. Às vezes significa apenas mudar a roupagem da mesma ideia, ou seja, 50 roupas diferentes para a mesma coisa. Então, quando a gente usa uma ferramenta de IA sem acrescentar o nosso borogodó, o nosso estilo, o nosso conteúdo, a nossa visão, ela vai nos devolver aquilo que é estatisticamente provável, tá? E ele é reconhecível, correto e familiar. Mas sabe qual é o problema, gente? Ele é muito parecido com tudo que a gente está vendo por aí. Então, não acaso a gente consegue começar a ouvir expressões como conteúdo sintético, AI slop, mar de mesmice. Gente, são tentativas de se criar uma nomenclatura para a quantidade absurda de textos, imagens e vídeos super rapidamente produzidos, mas que quando você aperta não sai caldo nenhum dali, tá? Então, eu sei, gente, que conteúdo sem razão para existir não foi inventado pela IA, tá? O marketing já produzia bastante coisa apenas porque ele tinha escrito no calendário que terça-feira era dia de postar. Ai, eu odeio isso. A diferença é que agora a gente consegue fazer isso numa escala que daria muito mais trabalho antes, né? Então é uma situação bem curiosa. Durante anos, as empresas sofreram porque não conseguiam produzir conteúdo suficiente para todos os canais. Agora, elas podem produzir sem parar e começam a enfrentar outro problema. Presta atenção. Se o volume cresce mais rápido que o interesse das pessoas, criamos uma oferta gigantesca para uma atenção que continua limitada. Eu tenho 24 horas por dia só. E eu tenho outras coisas para fazer. Então, assim, aqui a eficiência, gente, começa a produzir um paradoxo. A tecnologia permite criar muitos mais pontos de contato, mas a repetição pode tornar a marca menos reconhecível, tá? Se ela aparecer o tempo inteiro sem deixar uma impressão própria, porque ela não tem borogodó, ela não tem identidade, ela não tem posicionamento claro, ela não tem um ativo distinto de marca, tá? Então vejam, o estudo da Ipsos, em parceria com a escola Newhouse da Universidade de Siracusa, o Syracuse, ajuda a enxergar essa diferença entre produzir algo aceitável e produzir algo que realmente funciona. Então, o estudo apresentou 20 anúncios, 10 produzidos por pessoas e 10 gerados por IA, a 3 mil consumidores dos Estados Unidos. Boa parte das pessoas não conseguiam distinguir com segurança quais peças haviam sido feitas por IA, ou seja, os anúncios sintéticos já parecem bastante convincentes. Mas parecer um anúncio não é a mesma coisa que cumprir o papel de um anúncio. Aham! Então, segundo a pesquisa, as peças produzidas por IA tiveram desempenho inferior em envolvimento emocional e na capacidade de gerar resultados para o negócio. Então, elas conseguiram organizar uma mensagem, apresentar um produto e produzir uma aparência convencional da publicidade, mas tinham mais dificuldade para construir uma ideia que provocasse alguma reação ou permanecesse na memória. E aí? E aí? Então, se você precisa adaptar uma peça para 20 tamanhos, eu não estou esperando que cada arquivo inaugure um movimento artístico, né? Agora, quando a gente fala de uma campanha que precisa expressar uma visão, deslocar uma percepção, criar uma memória, despertar uma emoção, caramba, a gente precisa ser mais ambicioso do que ser um anúncio que parece feito por humanos. A gente precisa gerar impacto, a gente precisa gerar significado, tá? Para pensar, né? Então, a identidade de uma marca também
aparece naquilo que ela percebe antes dos outros. Nas histórias que ela escolhe contar, no tipo de humor que ela utiliza, nas tensões culturais que ela decide enfrentar, se posicionar, ativar. E nas ideias que ela não quer repetir, né, gente? Então, cor, fonte, tom de voz, logotipo ajuda a reconhecer a peça, né? O ponto de vista ajuda o público a reconhecer a marca. Então, gente, isso muda muito a discussão sobre feito por gente. A presença humana não ganha valor apenas porque alguém colocou a mão no arquivo. Ela ganha valor quando interrompe o automático, quando questiona o resultado mais provável e acrescenta algo que não viria apenas da repetição dos padrões disponíveis, que é o que faz a IA. Então, uma pessoa pode olhar uma imagem tecnicamente perfeita e dizer, tá bonita, mas não é a gente. Pode perceber que uma frase correta parece inadequada para aquele momento. Pode lembrar que a marca já disse a mesma coisa no mês passado, ou que todos os concorrentes já estão usando o mesmo tipo de narrativa. E pode, inclusive, decidir que não precisa publicar nada naquele dia, uma possibilidade bastante subestimada na comunicação contemporânea. E é claro que a IA também pode apoiar esse trabalho, né? Ela também ajuda a ampliar referências, ajuda a visualizar caminhos, experimentar combinações e liberar a equipe de tarefas que consomem tempo sem exigir grande julgamento, tá? Então, gente, o ganho aparece quando a velocidade da IA, o tempo economizado por ela, abre espaço para que as pessoas pensem melhor e não apenas para que produzam ainda mais. Mais tempo para pensar, não mais tempo para produzir, entende? Tá? Porque eficiência é diferente, resultado é diferente, tá? Porque se o tempo economizado, né, na criação de uma peça for usado apenas para criar outras 20, produtividade não necessariamente melhora a comunicação. Mas se esse tempo que a equipe recebe para pesquisar melhor, ouvir consumidores, discutir uma ideia, testar uma hipótese, o refinamento mesmo, é outra coisa, tá? Então vejam, gente, a abundância sintética altera o que a gente considera escasso. Então produzir deixou de ser a parte mais difícil. Há ferramentas abertas para isso. Agora, o que continua dando trabalho e o feito por gente ajuda é ter algo próprio, genuíno, autêntico, para dizer, tá? Então assim, o mercado está cheio de produções corretas, rápidas e parecidas. E o feito por gente talvez já não esteja aparecendo tão claramente. A tecnologia entrega possibilidades, mas o humano, alguém precisa decidir quais merecem vingar, né? Gente, o consumidor não rejeita a IA, mas ele quer entender o papel dela, tá? O consumidor não quer trocar uma solução rápida, como a gente está acostumado, por uma demorada, só para dizer, ter a satisfação que foi atendido por uma pessoa, tá? Vou criar uma cena para você. Você comprou um presente pela internet e quer saber se o presente vai chegar antes do aniversário que você foi convidado, tá? Você entra no aplicativo, pergunta onde está o pedido, e em poucos segundos recebe a informação de que ele saiu para entrega. Acabou, resolvido. Você não sente falta de atendente humano, de uma conversa personalizada ou de alguém dizendo que compreende profundamente essa ansiedade logística. A automação está perfeita, cumpriu ótimo o seu papel. Agora vamos mudar um pouquinho o detalhe dessa história, tá? O aplicativo diz para você que o pedido foi entregue, mas não chegou o pacote na sua portaria. Ninguém recebeu a encomenda e o aniversário é no dia seguinte. Você volta ao atendimento, explica o problema e recebe novamente o código de rastreamento. Não é isso que você quer. Você tenta escrever de outra forma, mas o sistema repete e responde que o pedido foi entregue com sucesso. Você informa que não recebeu e ele sugere acompanhar a entrega pelo mesmo link que acabou de dizer que o produto já foi entregue. Então, nesse ponto, a conversa deixa de ser uma busca por informação e passa a exigir interpretação. O sistema sabe repetir o status do pedido, mas ele não consegue lidar com uma contradição que apareceu. E aí surge aquela fala digitada com uma delicadeza cada vez menor. Quero falar com um atendente. Gente,
a pessoa dessa história não mudou a opinião sobre tecnologia. Ela não adorava inteligência artificial no começo e passou a rejeitá-la no final. A natureza da tarefa que muda. Então, enquanto a tarefa era simples, velocidade tinha mais valor. Quando apareceu uma exceção, a gente quer alguém que entenda o contexto, que avalie alternativas e que assuma a responsabilidade por uma solução. Então, por isso que as pesquisas, às vezes, sobre inteligência artificial têm respostas contraditórias. A gente gosta até a página 5. Se a gente precisar de alguma coisa diferente, uma expectativa diferente, a gente não quer correr risco, né? Um outro relatório da Adobe AI in Digital Trends, de 2026 também, mostrou que os consumidores tendem a aceitar melhor as interações apoiadas por IA quando precisam receber lembretes, agendar serviços, fazer perguntas simples, né, encontrar informações. Quando rapidez e conveniência são importantes, é maravilha. Agora, quase metade e também afirmou que usaria IA para receber recomendações personalizadas de produtos, enquanto 44 recorreriam à tecnologia para obter atendimento imediato. Então a gente precisa pensar nessa divisão de papéis, né? Então a máquina encontra milhares de possibilidades e a pessoa ajuda ali, a gente ajuda a resolver qual faz mais sentido. Então a máquina é boa demais em reconhecer padrões. E a pessoa vai perceber que aquele caso não está cabendo naquele padrão, né? Então a máquina acelera uma resposta, mas a pessoa assume a responsabilidade. Gente, uma coisa está aparecendo que está permanecendo em todas as pesquisas, né? Quanto maior o risco percebido, a ambiguidade ou o envolvimento emocional para o consumidor, mais ele sente necessidade de explicação, supervisão e responsabilidade humana, tá? Ele busca isso. Uma outra pesquisa da PricewaterhouseCoopers sobre experiência do cliente ajuda a gente a ter uma dimensão, tá? Embora os consumidores aceitem a IA em várias partes do atendimento, 86% ainda consideram a interação humana importante para uma experiência com uma marca, tá? Ao mesmo tempo, quase metade afirma que provavelmente usaria a tecnologia para acompanhar um pedido, enquanto menos de um terço faria o mesmo para realizar um pagamento. Isso diz muito. As pessoas não precisam escolher entre automatizar tudo ou manter pessoas executando. Elas precisam entender em que momento o consumidor quer autonomia, em que momento ele aceita a ajuda da tecnologia e em que momento ele quer alguém, tá? E às vezes, e é um problema muito sério, as empresas estão desenhando essa experiência a partir de uma planilha de custos. Olham para o volume de contatos, calculam quantos podem ser automatizados e tratam aquilo que sobra como uma exceção, só que para consumidor. Justamente aquilo que sobra costuma ser o motivo que ele procurou ajuda, tá? Óbvio que ninguém entra em contato com uma empresa sonhando em conversar longamente com o atendente. A pessoa que resolveu o problema. Se a tecnologia consegue resolver, show de bola. Mas quando não consegue, ela pode se transformar em uma barreira, né? É como colocar uma porta automática na entrada de uma loja. Quando ela abre, ninguém para admirar a tecnologia, apenas entra. Agora, quando ela não abre, vira um problema, né? Então, a gente não está pedindo que as marcas façam tudo à mão. A gente quer a tecnologia no lugar certo, quer rapidez quando precisa, quer personalização quando precisa e quer presença humana quando a gente quer um cuidado, uma interpretação diferente, né? Uma exceção, tá? Então, a gente precisa desenhar melhor a nossa experiência, tá? Então, o feito por gente não precisa ser uma etiqueta aplicada indiscriminadamente a tudo. Mas ele faz muito resultado, né? É um valor acrescentado. Ele acrescenta autoria, acrescenta julgamento, repertório, cuidado e responsabilidade. Então, o que uma pessoa de fato acrescenta, né? Então, pensando nisso, estou pegando muito exemplo aqui de uma equipe de criação, né? Uma equipe de uma agência. Imagina uma equipe de marketing preparando uma campanha para o Dia dos Pais, Dia das Mães. O briefing, né, de quem contratou pede uma mensagem sensível, gerando identificação, aproxima a marca das famílias, tal. A equipe pega essas informações e joga numa ferramenta de IA e em poucos segundos você recebe várias opções. Textos estão super legais, carinho, cuidado, presença, dedicação, blá, blá, blá. E poderiam ser usados por qualquer loja. Uma loja de roupas, uma farmácia, uma boutique, um supermercado, qualquer uma, tá? Talvez até por todas ao mesmo tempo.
Uma das sugestões chama atenção. Ela é bonita, emotiva e termina com uma frase que tem uma sonoridade legal. A equipe quase aprova, até que uma profissional que conhece bem o público faz uma observação. Aquela campanha parte de um único modelo de maternidade. Não contempla mães que criam seus filhos sozinhas, avós que assumiram esse papel, famílias adotivas, mulheres que perderam os filhos e tantas outras coisas por aí. Certo, gente? Então, não que a ferramenta errou. Ela simplesmente respondeu o briefing recebido e utilizou os padrões mais frequentes associados à data. A contribuição humana apareceu quando alguém falou assim: opa, tem alguma coisa estranha aqui, tá? Então, o que acontece? Essa pessoa reuniu experiência profissional, conhecimento do público-alvo, memória de outras campanhas e sensibilidade para o contexto, né? Então, a gente precisa olhar com mais cuidado. Então, o valor humano fica mais claro. Não é assim imaginar que as pessoas têm uma espécie de talento mágico que nenhuma tecnologia jamais alcançará, né? Também significa que um profissional sempre vai ser mais experiente, vai trazer dados importantíssimos. Mas o valor está na capacidade da gente interpretar o que está diante da gente, né? De relacionar aquela informação ao contexto, de avaliar as consequências, que não necessariamente estavam no prompt inicial. Então, a IA ela vai oferecer para você muitas respostas, muitas propostas, mas a pergunta, o briefing, o conteúdo, o julgamento é o julgamento humano. Boa parte do trabalho nas empresas, gente, não necessariamente é apenas encontrar soluções, mas muitas vezes é definir o problema corretamente. Então, se uma marca pergunta, né, como podemos produzir mais publicações por semana, vai encontrar várias maneiras. Mas talvez o verdadeiro problema seja outro. As pessoas não reconhecem a marca, o conteúdo não apresenta uma ideia própria, né? A empresa está falando muito, mas não está dizendo nada, tá? Então é isso. A McKinsey, analisando, né, a IA na formulação de estratégias, ela descreve papéis muito úteis para a IA. Né? Ela é pesquisadora, ela é intérprete, ela é parceira de pensamento, ela é simuladora, ela é comunicadora. O nome desse material é McKinsey How AI is Transforming Strategy Development. Tá? Então ela pode reunir informações, testar cenários, acelerar partes do processo que antes consumiam semanas. Ainda assim, o estudo ressalta que a construção de visão estratégica continua dependendo do julgamento humano, porque é preciso você fazer essa conexão das possibilidades disponíveis à ambição, à realidade e aos limites de uma empresa, de uma organização, né? Na prática, né, a criatividade costuma ser tratada como a capacidade de gerar muitas ideias. Só que na prática, gerar possibilidades é apenas uma parte do trabalho. A gente precisa selecionar, combinar, abandonar, adaptar e reconhecer quando uma ideia não serve para aquela marca, para aquele público, para aquele momento. Né? Então, às vezes a gente tem que falar, não vamos por aqui não. E esse não está numa regra escrita em algum manual. Né? Ele pode vir do conhecimento acumulado que a gente tem da marca, de uma conversa recente com os consumidores, da percepção de uma mudança cultural, daquela sensação incômoda que aquilo não está legal. É o repertório funcionando, gente. Não é uma coleção de referências bonitas e pesquisáveis, mas a capacidade que a gente tem de relacionar tudo isso e atribuir significado. Então, se você pegar duas profissionais usando exatamente a mesma ferramenta, elas podem receber respostas parecidas, mas não farão necessariamente o mesmo trabalho. Se uma delas conhece profundamente o setor, acompanha mudanças culturais, ouve o podcast cada vez mais Tendências de Mercado e Consumo da Célia Linsing, fazendo como é que a gente chama o jabá aqui? Ela entende o consumidor e sabe o que a marca consegue sustentar na prática. A outra pode dominar os comandos da plataforma, mas não reconhece. Não identifica quando o resultado é superficial, inadequado ou simplesmente fake. Sabe por quê? Que é um problema muito sério, que é motivo para outros episódios. Eu já falei em alguns deles. As pessoas não estão alimentando, nutrindo seus repertórios. Gente, as pessoas não estão estudando, não estão lendo. Né? Desabafei. A ferramenta nos dois casos é a mesma, mas a qualidade do julgamento não é. Então isso, né, ajuda a explicar um problema que tende a crescer nas empresas. Se as pessoas deixarem de desenvolver conhecimento
porque passam a aceitar respostas prontas desde o início da carreira. Gente, quem que vai avaliar essas respostas lá na frente? Então, é complicadíssimo. Essa questão é muito importante. Tá? Então, a IA ela executa a execução, mas ela não elimina a necessidade de aprender aquilo que permite julgar a execução. A IA não elimina a necessidade da gente aprender aquilo que permite julgar a execução feita pela IA. Texto da Harvard Business Review, How do Works Development Good Judgment in AI Era, tá? Então isso vale para tudo. Campanha publicitária, análise financeira, uma aula, uma reportagem, desenvolvimento de um produto. Ela pode montar uma resposta muito poderosa e segura de si. Só que segurança na forma não ganha garantia de segurança no conteúdo. É uma grande armadilha, talvez a maior armadilha dos nossos tempos sejam essas. Né? Às vezes, quando você tinha uma resposta ruim, ela era confusa, era incompleta, era mal escrita, você conseguia sacar logo de cara. Meus amores, agora ela vem com título, subtítulo, conclusão, aquela serenidade de quem jamais teve uma dúvida na vida. E daí? Então, o trabalho humano é desconfiar disso. Agora, se o ser humano não tem repertório nenhum, não tem conhecimento nenhum, e daí? Não tem preparo, ou tem preguiça. E daí? Tá? Alguém precisa assumir a responsabilidade disso. Né? Imagine agora que aquela campanha seja publicada e receba críticas. A empresa não pode responder que a mensagem surgiu da IA, como se isso encerrasse a conversa. A ferramenta não definiu sozinha o objetivo da campanha, não escolheu o público, não aprovou a peça, não colocou no ar. A pessoa, a marca fez isso. Então, não importa que você usou IA, a responsabilidade segue sua. Né? Então, cuidado. Né? Então, valor humano, quando a gente fala especificamente de IA, tem no mínimo 5 grandes contribuições. Perceber o contexto, mobilizar repertório, fazer julgamentos, cuidar das consequências e assumir responsabilidade. Tá? Então, pensa bem no que você está fazendo. Né? A gente tem que assinar quem criou, quem desenvolveu, a explicação, tudo isso. A autoria está ganhando importância e vai ganhar mais. Não apenas como crédito, tá, gente? Um vínculo muito maior. O humano precisa ampliar o sentido das coisas, tá? Vamos mudar um pouquinho de tópico agora. Vamos falar, me deu sede, de novo. Vamos imaginar uma situação comigo aqui. Quem está ouvindo, foi um barulho de eu tomando água. Você está procurando uma ilustração para colocar na parede da casa, encontra 2 opções numa plataforma online. As 2 são bonitas, têm cores parecidas, custam praticamente o mesmo preço e combinam com o espaço que você imaginou. Na primeira página, aparece apenas a imagem, o tamanho e o prazo de entrega. Beleza. Na segunda, a ilustradora, né? Então, na primeira página, na primeira ilustração, né? Aparece a imagem, o tamanho e o prazo. Na segunda, né? A ilustradora conta que o trabalho nasceu de uma série de desenhos feitos durante, sei lá, suas caminhadas pela cidade. Ela mostra um esboço, ela mostra como ela escolheu as cores, ela assina a edição, né? E ela pode até informar que usa uma ferramenta digital para finalizar alguns detalhes. Qual das 2 parece ter mais valor? Qualidade visual é a mesma. Beleza, a mesma. Mas na segunda eu tenho acesso à história do objeto. Em uma delas eu só vejo o resultado. Na segunda eu percebo uma intenção, um processo e alguém que respondeu por aquilo. Então essa lógica, né, transforma a transparência em informação de valor para as marcas. Vejam o caso da Dove. Em 2000, agora há pouco tempo, né, ela já tem mais de 20 anos a campanha da Beleza Real. E em 2024, ela assumiu publicamente o compromisso de não usar inteligência artificial para criar ou distorcer imagens de mulheres em sua publicidade. Por que essa decisão faz sentido? Porque se conecta com o repertório que a Adobe vem construindo há décadas, a representação da beleza, ampliar essa representação e questionar padrões pouco realistas. Né? Agora imagine se a Adobe começasse a criar mulheres sintéticas para defender a beleza real. Meu Deus, incoerência lá nas nuvens. Então, de novo, ela não falou mal da inteligência artificial nem disse que ela é adequada, mas a promessa da marca dela é a representação de mulheres reais. Então, assim, não é ser a favor ou ser contra a tecnologia, é onde que eu vou usar a tecnologia, onde que a minha marca permite. E a resposta não é igual para todas as marcas, tá? Então, para uma empresa de tecnologia, utilizar imagens sintéticas pode ter a ver com a sua marca. Uma marca de beleza, no caso Adobe, de jeito nenhum.
Então, a ferramenta não tem um significado fixo. O uso do contexto, do posicionamento que o consumidor espera que é importante. Vocês conhecem a Etsy, aquela plataforma norte-americana que vende produtos artesanais, personalizados, criações independentes? Então, imagine o desafio para eles. Na Etsy construiu grande parte do seu valor em torno da ideia de encontrar algo feito por uma pessoa. E daí chegam as IAs generativas e permitem que o vendedor coloque centenas de imagens à venda assim, ó. Algumas nasceram até de um processo autoral longo, outras foram geradas assim. Então, para o comprador, elas parecem iguais. Então, a plataforma, sim, decidiu permitir criações desenvolvidas com IA desde que tenham sido orientadas pelo vendedor e que o uso da tecnologia seja informada na descrição do produto, né? Então, ela criou também regras de criatividade em categorias que distinguem o que foi feito, desenhado, selecionado ou obtido pelo vendedor. Tem um branding por trás disso, tá? É diferente o feito por gente. O feito por gente integral e o feito por gente em alguns lugares, como o feito por IA, gente, tá? Então, o valor também vai estar nisso. Por isso que esse podcast é sobre tendências. Então, tendência, a transparência, eu venho falando também sempre aqui, ela não serve para simplesmente identificar a presença da tecnologia, mas para preservar a diferença entre formas de criação que entregam valores distintos. O material vocês encontram sobre isso no site da Etsy. Então, para tornar essa procedência verificável, então ganham espaço recursos como as Content Credentials ou credenciais de conteúdo, né? Então, uma ficha de procedência digital. Então, você pode registrar informações sobre o origem de uma imagem, quem criou, quais ferramentas participaram, que alterações foram realizadas. Então, guardadas as devidas, né, diferenças, é como acompanhar a etiqueta de uma roupa, rótulo de um alimento, histórico da manutenção de um automóvel. Né? Não garante que o conteúdo seja maravilhoso, mas fornece, né, informações e elementos da origem. De novo, procedência não é sinônimo de qualidade. Isso escrito integralmente por uma pessoa pode ser péssimo, né? Então, assim, é só para a gente entender e esclarecer as coisas, tá? Durante muito tempo, as marcas usaram tecnologia para escolher, deixar o processo mais invisível. E agora a gente pode usar isso para tornar o processo e a origem verificável. Não porque o consumidor queira conhecer cada etapa da produção, mas porque ele já consegue deduzir a procedência só de olhar o resultado. Isso abre um caminho muito legal para branding, né? Uma editora, por exemplo, ela pode identificar quais livros foram traduzidos, revisados e preparados por profissionais, quais com auxílio de IA. Uma plataforma de saúde pode mostrar que a tecnologia organizou os dados, mas que a recomendação foi feita por um especialista. Uma marca de moda, né? Ela pode apresentar os profissionais que desenvolveram uma coleção, mesmo que tenham sido feitos testes visuais com ferramentas generativas. Então, assim, em vez de esconder, né, explicar a colaboração, tá? Feito por gente vai virar um diferencial, gente, e as pessoas precisarão mostrar evidências disso, como sempre. Quem participou, o que essa pessoa acrescentou, sua mudança mudou o resultado, existe autoria, revisão, curadoria, responsabilidade real, autêntica, aliás, genuína é uma palavra que eu tenho usado muito, gosto muito. Sem essas respostas, todo esse discurso do feito por gente aqui, pelo amor de Deus, que não vire o human washing. Entendedores entenderão, né? Então, a empresa utiliza a imagem do trabalho humano para gerar produtividade, mas não oferece nada com as pessoas envolvidas. Não, por favor, né? E a força dessa proposta também não está na presença de alguém no processo, mas a relação da presença e a qualidade da entrega. O Teodoro tinha que aparecer aqui para fazer barulho, senão ele não está feliz. Me conta se você ouviu o Theo. Sinal que você chegou aqui até quase o final do episódio. Então, gente, para o mercado brasileiro, esse movimento abre muitas oportunidades, né? Porque a gente precisa usar mais storytelling. Então, pense assim, ó, ingredientes da biodiversidade brasileira utilizados em cosméticos, suplementos alimentares. Muitas vezes, né, a comunicação destaca o ativo final, mas não conta o conteúdo acumulado por comunidades, pesquisadores, produtores, profissionais que participaram daquela cadeia. A moda autoral, né, o design, a gastronomia, os cafés especiais, na produção cultural, no artesanato.
nos serviços. Gente, em todos esses mercados, tornar visível quem sabe, quem faz, quem seleciona, quem responde, vai ampliar a percepção de valor, vai por mim. Não é transformar cada embalagem num documentário, gente. Aquilo que realmente, né, faz sentido. Então, antes de lançar um selo, uma campanha, uma promessa, responde algumas perguntas práticas. Onde a participação de uma pessoa muda efetivamente a entrega, ou mudou nesse caso? Que conhecimento as pessoas acrescentaram? Será que o consumidor percebe a diferença? A empresa reconhece e remunera adequadamente as pessoas que realizam o trabalho? A tecnologia está liberando tempo para melhorar a experiência ou apenas aumentando o volume? E talvez a pergunta mais incômoda: se retirarmos a fotografia do profissional e a história bonita da comunicação, ainda sobra alguma diferença no produto? Então, não queremos encenação, tá? Quando a participação humana realmente interfere no resultado, a marca precisa comunicá-la de forma mais concreta. Então, em vez de dizer apenas feito com cuidado, pode explicar quem revisou e que foi avaliado. Em vez de selecionado especialmente para você, pode apresentar os critérios de seleção. Em vez de produção artesanal, pode mostrar quais etapas são realizadas manualmente e por que isso interfere no produto. Em vez de recomendação de especialistas, que tal identificar os profissionais e que responsabilidade eles assumiram? Quanto mais genérica a promessa, maior a chance de parecer publicidade. Quanto mais verificável a contribuição, maior a chance de funcionar como valor, tá? Existe um outro movimento acontecendo ao mesmo tempo que eu adoro. Vou até beber água para falar. Não estamos começando a prestar mais atenção nas coisas feitas por outras pessoas. Muita gente também está redescobrindo o prazer de fazer alguma coisa com as próprias mãos. Vou citar alguns, aí me conta o que você faz. Crochê, tricô, bordado, pintura, cerâmica, desenho, colagem, cadernos artesanais, escrita à mão, voltar a circular com força nas redes sociais, nas feiras, nas oficinas, nos clubes, nas conversas das pessoas que procuram um hobby. Então, atividades que durante algum tempo pareceram antigas ou pouco comparáveis com a vida moderna, reapareceram justamente entre gerações que cresceram cercadas por telas. E vejam que interessante, essas práticas, elas não estão escondidas num cantinho da casa. Elas estão no TikTok, no Instagram, no Pinterest, no YouTube. Então a pessoa desliga, Senhor, o computador para fazer crochê. Eu deixo você, depois que você ouvir aqui ou ver aqui, eu deixo você fazer crochê, tá? Então, assim, as pessoas desligam o computador para fazer crochê, mas ela volta à internet para mostrar o resultado, aprender um ponto novo, comprar um molde, conversar com as pessoas sobre a mesma atividade. Então, não é uma rejeição simples à tecnologia, é uma combinação curiosa entre o digital, que ensina e conecta, e o trabalho manual, né, que devolve materialidade à experiência, tá? Olha só, uma reportagem da Axios registrou que as publicações com a hashtag needlepoint, que é ponto de agulha, associado ao bordado sobre tela, cresceram 400% no TikTok. Né? É uma loucura. Então, o aumento de jovens em lojas de fios, em atividades relacionadas a tricô, bordado e coisas assim, é incrível. Né? É um dado norte-americano, mas com certeza que no Brasil também isso muda. A Etios também percebe isso, né? Vocês vão falar assim, mas crochê nunca deixou de existir. Óbvio que não. Mas ele ganhou um novo lugar cultural. Ele era muito assim, trabalho doméstico, gerações mais velhas. Um trabalho considerado menor diante da arte do design. Agora eles são expressão pessoal, aprendizado, convivência, posicionamento. É um posicionamento muito legal, né? Então vejam, foi ela que fez, mesmo que seja um cachecol torto, fui eu que fiz, fui eu que fiz. Então fui eu que fiz, tem um peso forte, tá? A gente pede refeição, a gente chama um carro, a gente gera um texto, a gente corrige uma fotografia, a gente encontra a resposta. É super legal. Só que a sensação de autoria, o fui eu que fiz, tem outro status. Tem uma relação direta entre o meu tempo, o meu resultado, a minha mão deixou uma marca, o erro fez parte do aprendizado, eu tenho algo tangível, concreto, não é algo que eu apertei uma tecla.
E aqui eu tenho oportunidades interessantíssimas para marcas, né? Primeiro, tem oportunidade para marcas que trabalham nesse segmento, vender material, ferramenta, conhecimento, possibilidade de fazer. Mas marcas de diferentes setores podem criar experiências, né? No qual o consumidor deixa de ser simplesmente um comprador e passa da construção de algo, né? Então, uma livraria pode organizar encontros de escrita à mão, uma marca de moda ensinar reparo, customização, e por aí vai, gente. Né? Uma incorporadora pode criar ateliês e espaços compartilhados nos empreendimentos, tanta coisa. Né? Não é falar de crochê, é entender a necessidade humana que está movimentando isso tudo. Né? As pessoas estão procurando autoria, materialidade, atenção, aprendizagem, convivência, uma relação mais visível, a relação mais visível entre esforço e resultado. E o crochê manifesta tudo isso. Né? E a resposta, obviamente, de cada marca vai depender do território dela, do público dela, do que ela tem, e do que essa marca tem legitimidade para oferecer. Né? Também existe uma oportunidade de comunidade gigantesca, porque muitas dessas atividades podem ser realizadas individualmente, mas a maioria crescem cercadas por grupos, clubes, aulas, trocas, e é muito legal isso. O produto se torna um ponto de encontro, né? Então muda também o papel do varejo físico, pode mudar o papel do varejo físico. Então não é um lugar só para comprar, mas é para conversar com outras pessoas. Então ele oferece iniciação, repertório, pertencimento. Então, veja só, talvez seja um dos motivos pelos quais a gente assiste com tanta atenção vídeos de alguém moldando uma peça, misturando uma tinta. A gente gosta de ver, né? A gente gosta de acompanhar, o processo faz parte da experiência, né? A gente está dando valor para as coisas feitas por gente, né? Uma peça manual não carrega valor apenas porque demorou. Teve escolha, teve técnica, teve interpretação, né? Alguém esteve ali. E a gente não precisa idealizar de novo. Uma peça pode ser mal feita, artesanal, um trabalho manual repetitivo, uma produção a pequena escala também explora pessoas. Mão humana não necessariamente é um certificado automático de qualidade, ética ou sustentabilidade, mas obviamente o que a gente está falando aqui, o que eu estou propondo é quando existe uma combinação de competência, procedência e reconhecimento, né, a marca deixada por uma pessoa tem uma parte importante no valor, tá? Diante de máquinas capazes de produzir cada vez mais, algumas pessoas não querem apenas receber coisas prontas, gente. Passou pelas minhas mãos, tá? Então, feito por gente não é simplesmente uma característica do produto que a gente está comprando, é também uma experiência que queremos voltar a viver. Então, depois dessa conversa toda aqui, fica uma provocação para as marcas. Quando produzir se torna cada vez mais rápido, mais fácil, o que faz alguma coisa continuar tendo valor? A resposta não está em parecer artesanal, mostrar bastidores ou repetir que existe gente por trás do produto. Não é isso. Não para aí. Mas em tornar visível a diferença que essas pessoas realmente fizeram. A tecnologia amplia nossa capacidade de produzir, mas conhecimento, autoria, julgamento e responsabilidade ainda dependem de alguém que escolha o que merece ser feito e por que aquilo deveria importar. Talvez seja por isso que em um mundo capaz de produzir quase tudo aquilo que reconhecemos como verdadeiro humano, feito por gente, volte a valer mais. Espero que você tenha gostado desse episódio feito por mim. Eu sou a Célia Linsing, então esse foi mais um episódio do podcast Cada Vez Mais, Tendências de Mercado e Consumo. Até o próximo episódio.